Vamos que vamos, acho que agora foi, agora tá bom. Primeiramente, né? Que vitória, né? Uma vitória boa, uma vitória consistente. Não vou falar, encher os olhos para falar dessa vitória, não vou, como é que eu posso dizer, não vou me derreter por um resultado desse. Foi 5-0, era um resultado que, sinceramente, eu esperava, eu até comentei, que a ideia era fazer tipo um 6-0, porque, devido a todo o contexto, o Renato poupou o time, teve durante a semana a informação, não, o Léo Jansen vai começar o jogo, o René vai para o banco. Aí a gente pensa assim, é o time titular mesmo, são os principais jogadores, mas aí foi passando os dias e a gente viu que não era o time titular, era muitos reservas. A gente olha a escalação, tem de titular mesmo, tem o Fábio, tem o Samuel Xavier, porque o Guga machucou, tem talvez o Ganso, enfim, 3 titulares, assim, e alguns jogadores que aspiram à titularidade. Então, de fato, time misto, time poupado, o Renato Gaúcho é nesse pique, né, gente? Tem muito o que falar. O Renato é um treinador que gosta muito de poupar jogadores, de rodar o elenco, enfim. Então, nesse jogo não foi diferente. O Renato foi com uma escalação diferente, né? Vou falar da formação, depois a gente fala um pouco do jogo. Mas não tem muito o que falar assim do jogo, não. Se você acha que espera uma análise muito profunda e tal, eu acho que dá para citar boas coisas. Enfim, a bola aérea do Fluminense está melhorando, eu estou sentindo isso com o Renato. A troca de passe, o Fluminense querer atacar mais, querer ter protagonismo, eu acho que realmente a gente que assiste os jogos, a gente começa a enxergar isso com o Renato, mas não dá pra gente pautar esse jogo como uma realidade. Foi um jogo contra um time fraquíssimo, que eu citei isso contra o Once Caldas, eu acho que eu citei isso, se eu não citei contra o Once Caldas, eu citei no jogo do final de semana contra o Bragantino, que é uma equipe, gente, que empatou com a União Espanhola lá na altitude. A União Espanhola tomou 2-0 em casa. A União Espanhola no Chile tomou 2-0 do Once Caldas. Então a gente está tratando de uma equipe muito fraca, muito, muito fraca. De qualquer forma, o Fluminense fez o que deveria ser feito com uma equipe fraca, ainda poupando o time. Eu vou falar, o Fluminense foi a campo com Samuel Xavier, quer dizer, Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Santos, o Léo Jansen, Nonato, Bernal e Ganso. Aí um pouco à frente, Cerne, Keno, com o Everaldo de centroavante. Foi basicamente essa formação. Eu acho que varia de um 4-2-3-1 para 4-3-3, enfim, eu acho que dependendo da situação do jogo. Mas de qualquer forma, o Fluminense começou indo para cima. Vou até pegar as estatísticas aqui que são brutais. 74% de posse de bola no primeiro tempo, 12 finalizações a 1 do San José, que sinceramente eu não me lembro de levar perigo no gol do Fábio, gente. Eu não lembro. O Fábio não fez nada o jogo inteiro, praticamente. Esse é o nível de adversário que a gente enfrentou. O Fluminense criou muito, teve muito espaço pela direita com o Serna, mas de fato o Serna é um jogador que toma muitas decisões erradas, e a gente viu isso claríssimo nesse jogo. O Serna com bastante espaço e uma tomada de decisão ruim. Eu acho que também é um jogador que é muito curioso. Tem hora que faz uma jogada muito boa, e numa parte do tempo faz jogadas ruins, enfim. Quando ele parte muito para cima, ele corta para o meio, às vezes ele acerta o drible. Foi no segundo tempo, ele acertou bastante jogadas assim, não sei se é pelo lado, o treinador do lado dele na instituição, mas de qualquer forma, o Serna não é um jogador inútil, não é um jogador horroroso, mas é um jogador que toma muitas decisões erradas. Tem um QI de jogador fraco, realmente o Serna toma muitas decisões erradas. Serna e Keno tiveram muito espaço para jogar. O Keno cria o lance do primeiro gol, né, que ele vai, corta pro meio, toca pro Everaldo gira e faz um bonito gol, belo gol. O segundo gol também sai no primeiro tempo, ele faz 2-0 no primeiro tempo. Uma jogada pela direita, o Nonato e Samuel Xavier. O Samuel Xavier cruza, o Everaldo vem, dá um voleio. Então o Fluminense, vou até ver quantos minutos, mas ele resolve o jogo muito, muito rápido, gente. Com 21 minutos sai o primeiro gol e com 44 sai o segundo. Não foi muito rápido, não. Mas de qualquer forma, com 44 sai o segundo gol e o São José é totalmente inerte na partida. Aceitando muito. Enfim, mas aí acaba o primeiro tempo. Nesse cenário aqui eu falei, 12 finalizações do Fluminense, uma do São José, 5 do Fluminense no gol. Realmente uma posse de bola muito possante do Fluminense, 74% de posse de bola. Não tem muito o que falar desse primeiro tempo. Gente,
Foi um jogo treino, gente. Foi um jogo treino, assim, não foi um treino de luxo, eu acho que é um... Difícil saber se São José é pior do que o Águia de Marabá, eu acho que não. Eu acho que é melhor. Talvez seja do nível do Aparecidense que o Fluminense vai enfrentar, não sei, talvez. Ou até um pouco melhor, que o Fluminense vai pegar o Aparecidense. Esqueci de falar sobre isso, né? Durante essa semana teve sorteio. Ontem teve sorteio da Copa do Brasil, o Fluminense pegou um adversário tranquilíssimo, vai mandar a volta vai ser lá, mas, gente, é um time da Série D, o Aparecidense de Goiás não tem estádio, né, para suportar um jogo dessa fase, então talvez vá para o Olímpico de Goiânia, Serra Dourada eu acho muito difícil, mas de qualquer forma um jogo que eu acho que vai ter do mesmo nível, né, o Fluminense vai enfrentar um adversário do mesmo nível nesse ano. Eu acho muito difícil ter adversário desse nível do São José. Agora falar o segundo tempo e depois de falar cada jogador, cada um por um, entendeu? Falar o que eu gostei de tal jogador, o que eu não gostei. Enfim, eu acho que tem pouquíssimas coisas para falar mal assim do time, até porque o nível de enfrentamento foi muito baixo. E o segundo tempo o Fluminense até melhorou aqui, ó. Se a gente olha no primeiro tempo, 5 finalizações no gol e 12, no segundo tempo o Fluminense tem um aproveitamento melhor. 6 chutes no gol de 10 finalizações. Finalizou menos, mas finalizou mais no gol. Outra coisa também, o gol o primeiro gol do Everaldo, enfim, o gol do Serna também foi o terceiro. Você vê que se o Fluminense tivesse um pouquinho mais de acertabilidade no ataque, faria muito mais gols. O Serna tomar decisão errada, o Keno tomar decisão errada, o Everaldo tomar decisão errada. E você vê que o time fez gols com facilidade, mesmo com os jogadores com tomar decisão errada. Então dá para pontuar isso. Aí no segundo tempo ele mexe, né? O Fluminense faz 1-0, o 3-0 com o Serna. No rebote, eu não lembro do chute de quem, gente. Eu vou ficar devendo. Quem chutou essa bola? O Everaldo, eu acho que foi o Everaldo que chutou. Sobra no rebote. Não, o Ganso chutou. Chutou o Ganso. O goleiro deu rebote, o Serna foi lá, só tirou do goleiro e fez o gol 3-0. Aí depois o Renato mexe. Bota o Hércules de lateral direito, eu achei meio maluco, mas enfim. Tem destacar isso também, não teve nenhum lateral esquerdo direito da base no banco. Enfim, eu acho que o próprio Júlio Fidelis, que renovou o contrato agora, não sei se está treinando no profissional, acho que poderia ser um jogador que para ganhar minutagem, enfim, o Guga tá fora, o Samuel Xavier, na minha visão, não é um jogador confiável, apesar de ter feito uma partida honesta hoje, deu assistência, mas hoje não é parâmetro pro positivo. Acho que pro negativo é parâmetro. E eu acho que não teve nenhum jogador que me assustou negativamente, mas de qualquer forma, tiro o Ganso, bota o Hércules, tiro o Samuel Xavier, bota o Paulo Baia, tiro o Keno, bota o Lescano. A partida do Lescano, tímido ainda, eu acho que o Lavega também entrou, né? Lescano e Lavega muito tímidos. Eu acho que dá para evoluir mais. Aí depois entra o Cano. Aí dá pra falar saiu o Everaldo dentro do Cano, sai o Serna dentro do Lavega, que eu falei já. E o Cano, ele não deu nem um minuto, então. O primeiro toque na bola dele foi o gol. Ele recebe a bola de quem, gente? Nonato não. Do Nonato foi do quarto gol. Não vou lembrar. Não vou olhar. Bernal. Bernal, isso. A saída de bola errada, lembrei. A memória tá ruim, a gente lembra. Olha que foi agora o jogo, hein? Porque tá vendo que tá com a estruturazinha diferente, então briguei muito com ela. Muita briga para conseguir melhorar o cenário aqui na questão da iluminação ali no fundo, do tripé, do apoio, do microfone. Então briguei muito com isso. O jogo acabou 11h32, eu comecei a gravar a 8 minutos, entendeu? Eu briguei com a tecnologia. Então eu acho que eu fiquei meio perdido, né, nessas coisas. Mas de qualquer forma, a Fluminense apertou a saída, isso é um ponto que a gente vai começar a discutir. Com o Mano já tinha, e com o Renato acho que vai aumentar muito mais. Destacar também a partida do Bernal, né? Mas depois, no final eu falo do elenco em si, dos jogadores que jogaram em si, a gente fala. O Fluminense aperta a saída com o Bernal rouba a bola, segue, lembrei do gol, tá? Segue, toca pro Cano, o Cano corta do zagueiro e chuta muito firme, com menos de um minuto em campo já fez o gol. O Cano entrou no jogo com tudo. Eu acho que é porque o Everaldo fez 2 gols, enfim, ele acha que o Everaldo é uma sombra, eu não acho, eu acho que pouquíssima gente vai achar que o Everaldo é uma sombra pro Cano. Mas enfim, de qualquer forma, 4-0. O Fluminense fez 4-0, tranquilizou, muito, muito tranquilo. E para fechar o último gol do Cano, a troca de passes dele com o Nonato,
Nonato vem, ele escora, o Nonato segue, o goleiro sai nele, ele toca, o Cano vai, escora, faz o gol com 5-0. Aí, com 5-0, o Fluminense praticamente brincou assim no jogo. O Renato gosta de falar de brincar, o Fluminense brincou no jogo. Não teve mais muito o que falar. Partida, em termos de resultado, excelente. O desempenho, eu acho que era o mínimo esperado. Poupou, né? O Renato poupou, o time reserva entregou. Eu fiquei com medo de ser tipo uns 2-0, com a intensidade que o time reserva estava tendo no primeiro tempo. Mas os jogadores foram entrando no segundo tempo e dando um gás a mais. Mas agora a gente fala dos jogadores, depois eu falo do cenário, assim, como amplo no geral. Fábio fez nada, gente. Fez nada, não sofreu. Samuel Xavier fez uma partida boa. O Ignacio e o Thiago Silva pouquíssimo fizeram. Acho que quando tentaram fazer cagada, o ataque do São José ele era tão inoperante que não deu trabalho. O Léo Jans, fala dele, enfim, estava muito nervoso, né? Um estreia profissional, enfim, estava muito nervoso. Eu acho que ele acerta mais do que erra, mas ele não acerta muito e também não erra muito. Então fica numa nota média, assim, mediana. Nonato e Bernal, boas partidas, partida sólida. O Nonato deu assistência para o Cano, o Nonato se movimentou bem. Eu acho que realmente um jogo que ele não jogou abaixo, jogou bem. Enfim, não tem muito o que criticar. Jogou melhor que no Carioca do que com o Mano. Acho que o Nonato com times mais ofensivos, ele rende mais. É um jogador que gosta de um trabalho mais ofensivo. Com o Diniz foi isso, ele teve um rendimento muito sólido com o Diniz. Então, voltando agora com o Renato, que quer propor esse estilo de jogo mais ofensivo, acho que é bom. Bernal, partida excelente. Não sei porque não joga, não sei porque não vem jogando. Partida excelente do Bernal. Ah, não é parâmetro hoje. Sim, óbvio. Claro, concordo com você. Mas o Bernal fez uma partida muito boa, acima da média. Então, os jogadores fazem a partida acima da média num jogo desse, eu acho que dá pra gente elogiar. Vamos falar do trio Ganso, Keno e Serna. O Ganso está se adaptando, está num ritmo ainda meio lento, enfim, acertou alguns passes interessantes, mas tem que esperar. Dá para destacar a finalização, né? No lance do gol do Serna. Show. Keno e Serna, dois pontas que erram demais. O Serna até um pouco mais. O Serna precisa de espaço também, e ele erra ainda com espaço. Mas não é carta fora do baralho para mim, fez gol, enfim, tomara que pegue confiança e continue sendo útil. O Keno, enfim, o Keno jogou bem, foi um jogo bom do Keno, abriu os caminhos, né, dando assistência para o Everaldo pro primeiro gol. Então, dá para um elogio, uma partida honesta do Keno, nada de muito excelente, nada de muito ruim, acho que foi uma partida boa. Outro jogador útil também. Critiquei muito ano passado, acho que, não vou dizer que corpo mole, mas realmente não estava com muito boa vontade na reta final do Diniz, mas desde a sequência lá com o Mano e agora com esse início com o Renato é promissor. Mas de qualquer forma são jogadores que eu acho que são reservas. Agora, Everaldo fez um golaço, o segundo gol foi golaço, o primeiro gol foi um belo gol de recurso, mas o Mr. Aga de Marabá Man realmente parece que só rende nesse tipo de jogo, né? Jogo contra equipes muito fracas. Então não dá pra gente ficar se iludindo com o Everaldo. Falar de quem entrou. O Hércules entrou de lateral, não comprometeu. O Paulo Baia também mostra porque é o terceiro reserva. Teve espaço para produzir, não conseguiu finalizar bem. Realmente levou um perigozinho ou outro, deu uma finalização, o goleiro espalmou para escanteio, mas realmente é um jogador muito aquém. Deve muito tecnicamente, então não acho que seja um jogador para ter sequência. Não gosto muito dele. Fala dos dois gringos, o Laveg e o Lescano. O Lescano entrou um pouco antes, tá pegando ritmo, eu tô sentindo que tem da onde tirar, é promissor. O Laveg é mais novo, eu acho que é um jogador que eu ainda não consegui encaixar o que exatamente ele vai fazer, qual a função dele. Dos 14 minutos de vídeo, gente, socorro. E o Germancano entrou e fez 2 gols. Realmente, e os gols, na minha visão, o físico tá fazendo o técnico voltar. Eu já discuti isso. O Cano, fisicamente, essa temporada está ótimo. Tá lembrando o Cano que brilhou no Fluminense 22, 23, principalmente. 24 teve a dificuldade toda de lesão e já vinha estourado, né? Enfim. Então, realmente, tá me dando muita esperança do Cano ser realmente um jogador útil. Não só útil, não, um jogador primordial como ele foi. Enfim, no geral é isso. Eu falei demais, 15 minutos num jogo Fluminense e São José, o Alberto Villarroel, né? São José.
Vamos falar do panorama do próximo jogo. O panorama na Sul-Americana é maravilhoso, excelente. O Fluminense fez 6 gols, não tomou nenhum. Tem 6 pontos. Vai agora viajar lá, vai para o Chile jogar contra a União Espanhola. Perdeu para o Once Caldas. Então, sinceramente, gente, tirando o jogo lá na altitude, eu não consigo vislumbrar o Fluminense não vencendo todos os outros jogos, tá? Não é salto alto, não é nada disso, porque eu acho que o nível é muito diferente, a distância é muito grande. Enfim, sob controle de carga. O Renato botou o time em reserva agora porque final de semana é um time melhor, um time que não jogou esse meio de semana. A gente tem que destacar isso. O Santos não jogou esse meio de semana. Então a gente pega que o Ganso pode ser titular, o Samuel Xavier saiu, né? Saiu com quantos minutos? Deixa eu ver. Saiu com 19 minutos. Então ele jogou 1 hora e pouquinho. Então, o Samuel Xavier vai jogar domingo como titular. O Ganso, talvez, eu estou começando a achar que não, porque o Lima não entrou, então talvez seja o Lima. Então a gente enxerga aqui jogadores que não vão começar contra o Santos. Então, em tese, a maioria, o Cano deve começar, né, que entrou no segundo tempo. Mas tirando ele, entrou 73. Então também entrou já pro final, quase com 30 minutos. Então a gente não vislumbra que o time vai estar cansado contra o Santos. É um jogo que é para ganhar. O Fluminense perdeu pontos contra o Fortaleza. O Fortaleza vem numa decadência, vem mal. E o Fluminense deu mole. Um treinador errado também. Enfim, então precisa vencer mais um jogo. Esse jogo contra o Santos é primordial. O Fluminense precisa vencer. Então, foi o que eu falei que você não tem redundante. Cada jogo que o Fluminense vem jogando e precisa ganhar. Então é agora. Eu não sei se na outra semana vai ter, gente. Mas de qualquer forma, isso não é papo agora. A sequência é essa, o Fluminense vai pegar o Santos. Não sei se o próximo jogo é contra o União Espanhola, talvez seja, se for também é jogo para ganhar. Já ficar com 9 pontos no primeiro turno. E tendo 2 jogos em casa ainda, vai fechar com 2 jogos em casa. Então vai ter 15 pontos assim no baixo para ficar líder e quem sabe ter uma campanha que leve o Fluminense a mandar todos os jogos de volta em casa. De qualquer forma, é isso. Não tem muito o além do que falar tecnicamente. O São Paulo é muito fraco, o Fluminense é muito melhor. Mas enfim, vitória boa, vitória grande. Então é isso, galera. Até o jogo contra o Santos domingo. Valeu. 17 minutos e meio, gente. Tomara que vocês me aguentem até agora. Mas é isso, galera. Valeu, tamo junto.